Tarde ao Guga em Brasília, ao professor que sempre traz informação, análise, a gente ainda ganha uma aula maravilhosa de história do Brasil. Aliás, mundial também. Um abraço para a Poliana Oliveira, vejam só, o ex-presidente Michel Temer até que tentou, mas a reforma trabalhista não chegou aqui não, porque ela estava de férias, agora o Amadeu está de férias, férias remuneradas, olha só. E boa tarde a você aqui na rádio também. 90.3. Mas você não vai falar isso mais tarde, quando chegar as suas férias, né? Muito bem, vamos lá então começar o Agora Brasil com informação sobre o Rio Grande do Sul. Vamos dar um F5 para atualizar você agora no Rio Grande do Sul. Bom, voltou a chover em Porto Alegre, Pelotas e também em Rio Grande. As cidades estão em alerta para chuva intensa e rajadas de vento acima de 90 km por hora, provocadas por um ciclone extratropical que está na costa do Rio Grande do Sul. A previsão é de temporal e essa previsão fez com que as aulas fossem suspensas até amanhã, terça-feira. O nível do Guaíba voltou a subir, está em 3,95 metros no Cais Mauá. E já são, infelizmente, 169 mortos em razão da enchente. O governo federal começa a pagar hoje R$ 5.100 para endereços afetados pela tragédia. E o saque calamidade do FGTS foi liberado para 359 cidades do Rio Grande do Sul. Tudo isso é Rio Grande do Sul hoje. As companhias aéreas comerciais começaram a operar na base aérea de Canoas, enquanto o aeroporto de Porto Alegre segue fechado, pelo menos até o mês de agosto. Temos notícias ruins e notícias de normalidade voltando dentro da excepcionalidade em alguns pontos, como a volta dos voos comerciais agora em Canoas e aí o início da liberação dos R$ 5.100 para as famílias reconstruírem suas casas após a enchente. E o Rio Grande do Sul tem quase um mês nessa situação. E o professor Vila destaca em manchete, após quase um mês da primeira chuva forte, ainda há milhares no Rio Grande do Sul sem luz, milhares no Rio Grande do Sul sem aulas. A gente tem inclusive uma cartela que traz esses números, esses milhares, sem energia e sem aula no Rio Grande do Sul, Ari. Mais de 91 mil estudantes da rede estadual não têm previsão de volta às aulas. Isso representa 12% do total. 100 mil pontos continuam sem luz no Rio Grande do Sul, sendo 33 mil apenas na capital Porto Alegre. Professor, essa situação persiste após quase um mês, por conta da gravidade do evento que persiste, ou também por conta da inabilidade de enfrentar esse tipo de situação por parte do poder público? Ou tem as duas coisas aí no meio? Olha, Ananias, as duas coisas, né? De um lado, realmente, nós nunca tivemos uma tragédia nessas proporções no Brasil, né? Aí um aprendizado, daí que nós conversamos todos os dias, temos de aprender as lições, e é uma coisa absolutamente nova, não só pela magnitude da tragédia, como tudo que deverá ser feito, e não é uma tarefa de curto prazo, registre-se, para minorar essa tragédia e se prevenir frente a outras tragédias que inevitavelmente virão devido às mudanças climáticas, mas certamente se nós trabalharmos bem com os efeitos não tão danosos como o que nós estamos assistindo há mais de um mês. A impressão é que o martírio não termina, né? E com a chegada de novas chuvas. Agora, com relação, por exemplo, à luz, você imagina aquela pessoa na sua casa, quando consegue acessar a sua casa, encontra naquela situação terrível, precisa limpar, fazer tudo aquilo, tem o problema das doenças provenientes da enchente, uma outra questão gravíssima, e aí você está sem força. E o comércio?
né? Aquele pequeno comerciante, especialmente, né? Que tem muitas dificuldades, passou por tudo, perdeu tudo e ainda não tem a mínima energia, né? A força não foi restabelecida. E a questão educacional, veja como é amplo, mas muito amplo os efeitos dessa tragédia. A questão educacional que você não tem condições de retomar normalmente, né, com a normalidade, as atividades educacionais. E note, olha com o problema que essa geração vai ter. De um lado, teve a pandemia da Covid-19, né, que foi aquela tragédia, as crianças e adolescentes do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, não podiam ir à escola, e houve aquelas improvisações de aprender um ensino à distância, tudo improvisado, com resultados péssimos, péssimos no campo educacional, e agora uma nova tragédia como essa, que vai fazer com que, no caso especialmente do Rio Grande do Sul, né, seja difícil esse processo de recuperação. Porque imagine, as escolas, não pense que agora, não, vamos retomar. Retomar como? Não só fazer a limpeza, ter material que foram destruído, ter as condições mínimas de acesso e as questões psicológicas também advindas dessa tragédia. Portanto, nós temos de continuar olhando, acompanhando tudo que está ocorrendo no Rio Grande do Sul e aprender, insisto, com as lições, porque o que ocorreu lá não é, infelizmente, só um fenômeno gaúcho. Isso poderá ocorrer em qualquer outra das 26 unidades da federação. Tá aí, Guga. Olha, o professor faz um recorte muito importante dessa questão educacional, porque não é a primeira crise que os alunos, não é a primeira vez que deixam de ir à sala de aula. Isso nas enchentes recorrentes, muito durante a pandemia. É preciso ter um plano específico na sua visão para esses alunos do Rio Grande do Sul, com o envolvimento da União também. Como é que você avalia que essa alunada gaúcha pode se recuperar depois de tanto tempo fora de aula por conta desses eventos? Olha, Ananias, a primeira coisa é tentar recuperar as escolas, as bibliotecas escolares, tudo que foi perdido por conta das enchentes. Então, falta agora a infraestrutura para estudar. Só em São Leopoldo foram perdidas mais de 80 mil publicações, mais de 80 mil livros, só em um único município, que é o de São Leopoldo. Que, enfim, as bibliotecas escolares, obviamente, que também foram atingidas pelas enchentes. Então vai ter que ter, sim, um trabalho que provavelmente vai depender de ajuda do governo federal. É claro que tem que ter esse cuidado, sim, para o retorno das crianças às aulas. Agora, a lição que fica é a que não pode se confiar um estado, se confiar um município, se confiar uma capital como Porto Alegre a quem é populista, a quem é negacionista, a quem é anti-ciência. A gente está num momento crucial da história da humanidade, que a gente precisa enfrentar, sim, essa questão das mudanças climáticas. A gente precisa de gente, de político, de administrador que leve a sério essa questão que agora é básica. E a gente viu, por exemplo, na capital, em Porto Alegre, ser eleito um político que era negacionista, que ignorava alerta, que cometeu uma série de negligências. E a gente tinha um contraponto na eleição passada. Tinha, de um lado, um político, uma política, no caso, fazendo um discurso exatamente querendo se preparar para essa questão das enchentes, uma pessoa preocupada com essa questão da ciência, dos alertas, da mudança climática, e do outro lado, alguém que fez um discurso que foi focado em fake news, aquele discurso de ódio, atacando o comunismo, usando o fantasma do comunismo, aquela coisa tacanha, bolsonarista, o discurso, né? Aquela coisa tacanha que apela para o medo e para o ódio. E é isso que não pode acontecer de novo. A gente precisa de gente responsável administrando as cidades. O Google faz um alerta importante e aí chama a atenção do eleitor para que votem, escolham, observem políticos que tenham a questão ambiental na sua pauta política, que não sejam negacionistas, que tenham a pauta climática na sua trajetória política, no seu discurso e nas suas ações. Porque está chegando uma eleição e a Apoliana traz algo que parece inacreditável.
100% com áreas alagadas. 100% da cidade foi atingida pelas enchentes. E a operação que aconteceu no sábado do Ministério Público cumpriu 9 mandados de busca e apreensão na residência de 3 investigados